Receba agora um importante ensinamento bíblico na visão do MDG. Acompanhe, se possível, com sua Bíblia. Muito bem, meus amigos, receba o nosso abraço carinhoso. Nós estamos juntos mais uma vez no nosso treinamento MDG. E hoje nós estamos na página 54 da nossa apostila, do nível 1, e o estudo de número 17. O estudo tem o título A Hora da Verdade. Bom, queridos, nós temos nos últimos tempos mostrado dentro da palavra de Deus a necessidade de todo ser humano buscar a Deus. Nós temos procurado ser claros e temos procurado ler na palavra, buscar na palavra, mostrar para você na Bíblia Sagrada as verdades que foram ensinadas por Jesus Cristo e pelos discípulos. Aliás, este é o grande objetivo do MDG. MDG significa Modelo de Discipulado da Galileia. Porque foi na Galileia que tudo começou. Foi ali que Jesus reuniu seus primeiros discípulos. Foi ali que ele reuniu as primeiras pessoas, fez seus primeiros encontros, suas primeiras reuniões. E todas as verdades que refletem o cristianismo foram ensinadas por Jesus Cristo e pelos discípulos na igreja primitiva. Então, a gente percebe, e eu queria deixar isso muito claro para vocês, que com o passar dos tempos, muitas misturas, muitas distorções vieram em decorrência das influências culturais, religiosas, que a igreja sofreu ao longo desses muitos anos. A igreja já passou por muitas situações. Você que já fez seminário, já estudou, já conhece a história do cristianismo, sabe que a igreja já passou por muitas situações distintas, diferentes. E já sofreu muitas influências políticas, religiosas, inclusive influências, sabe, que não deveria ter recebido, sabe? E a gente tem procurado, então, mostrar para as pessoas que é necessário a gente focar o Evangelho, focar o Novo Testamento, principalmente, que é a Nova Aliança. A gente tem que focar as epístolas, a gente tem que ler, a gente tem que entender os princípios que foram ensinados por Jesus Cristo. E eu creio, sabe, que a gente tem sido claros. Eu creio que a apostila por si só, ela já nos permite compreender todo esse maravilhoso plano de salvação que Deus estabeleceu através de Jesus Cristo. Hoje você já consegue entender por que Jesus morreu naquela cruz. Hoje você já consegue não apenas crer que Jesus morreu na cruz, mas já consegue entender. Você já sabe que Adão e Eva pecaram e foram expulsos da presença de Deus. E nós, como descendentes de Adão e Eva, também herdamos deles a culpa do pecado. A Bíblia Sagrada diz que todos os seres humanos são pecadores, que todos carecem da glória de Deus. A Bíblia Sagrada é muito clara e ela estabelece um plano de salvação que foi criado por Deus. E a gente tem falado muito sobre esse plano de salvação aqui nos últimos tempos. Você tem aprendido através do nosso treinamento MDG. E esse treinamento mostra que não há salvação, e é o que está claramente revelado na Bíblia Sagrada, senão pela graça de Deus, mediante a fé. Quando uma pessoa crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus, ela é salva.
Quando uma pessoa aceita a palavra da salvação, ela recebe o poder de ser feita filha de Deus. Ela se transforma em filho. E como filho, ela passa a ter direito à herança do Pai. Então é isso que a gente tem ensinado aqui ao longo das nossas aulas, dos nossos estudos. E hoje o título do nosso estudo 17, da página 54, é A Hora da Verdade. Por que a hora da verdade? Porque chega um momento que você não pode mais ficar criando pretextos para não se comprometer com Jesus. Chega uma hora que você tem que tomar uma posição, você tem que fazer uma escolha, você tem que tomar uma decisão. Se você conhece a palavra, você crê que a Bíblia Sagrada é um livro santo. Aliás, no final da nossa apostila, tem uma pergunta interessante. Diz assim, no final da página 54 da nossa apostila, diz assim: você realmente acredita que a Bíblia é um livro sagrado? A gente aqui apresenta aos nossos olhos, algumas comprovações que a Bíblia Sagrada é de fato um livro santo, um livro poderoso. A gente escreveu aqui, olha, que é um livro que tem mudado a vida de milhões de pessoas, quer dizer, tem um poder de transformar a vida das pessoas, assim, é um poder sobrenatural. Quem lê esse livro se transforma, quem lê com fé, claro. A Bíblia é um livro que as pessoas leem diversas vezes, quanto mais leem, mais querem ler. Quer dizer, é um livro sobrenatural, porque se você pegar um livro comum e ler uma vez, duas, três, você não consegue ler mais. A gente também fala aqui na apostila sobre a harmonia da Bíblia Sagrada, que na verdade é um conjunto de 66 livros, escritos durante um período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 escritores. E esses escritores viveram em épocas diferentes, em situações diferentes, em culturas diferentes. Mas você pega a Bíblia Sagrada e você percebe que esses livros, os 66 livros, são absolutamente harmoniosos. Um completa o outro. Então você percebe que tem que ser um livro inspirado por alguém. Alguém esteve inspirando esse livro. Alguém esteve por detrás de tudo isso que foi revelado na Bíblia Sagrada. Nós sabemos quem foi, nosso Deus. Além disso, ainda existe toda a questão da confirmação da história. Você pega os fatos bíblicos e você vê que a Bíblia fala e as coisas vão se cumprindo. Ora, basta dizer que a Bíblia ensina que nos últimos tempos o amor iria se esfriar. E você pega hoje, o que acontece? Hoje você vê as pessoas vivendo essa realidade. Hoje as pessoas estão se matando por tão pouco. Hoje as pessoas estão se desrespeitando, sabe, de uma forma assim, impressionante. É uma falta de amor. Basta olhar para os nossos políticos. A gente olha para os hospitais aí sem remédios, sem médicos. Você passa mal de noite, vai procurar aí um médico de madrugada, você vai penar. É um desafio tremendo. Aí você vê que as verbas destinadas à saúde estão sendo saqueadas. Isso é o quê? Falta de amor. Falta de amor. Um político que rouba verba de saúde está matando. Ele é um assassino. Isso é falta de amor. E a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor iria se esfriar. Então você vê o amor se esfriando de pai para filho, de filho para pai, de casais.
Os casais, eles, né, fazem planos de serem felizes, daqui a pouco estão se separando por falta de amor. Quer dizer, a Bíblia vem confirmando, quer dizer, os fatos vêm confirmando a veracidade da Bíblia Sagrada. Hoje, a arqueologia tem encontrado também muitos objetos, muitos lugares, sítios, né, arqueológicos estão sendo descobertos, confirmando fatos que aconteceram e foram narrados através da Bíblia. Basta dizer que agora, alguns anos atrás, encontraram lá no monte, onde a Bíblia diz que estaria, lá na Arábia Saudita, no Monte Ararat, a arca de Noé. Quer dizer, então você vê ali os indícios, né, da existência de Sodoma e Gomorra, tal como disse a palavra de Deus, como diz a palavra do Senhor. Então, se você acredita na Bíblia Sagrada, se para você a Bíblia Sagrada é um livro santo, é um livro de Deus, então, olha, sem querer forçar a barra, porque não é essa a nossa intenção. A última coisa que a gente quer, sabe, é ser chatos. A gente não quer ser chato. A gente não quer ficar pegando no teu pé. A gente não quer ficar forçando barra com ninguém, sabe? Nós que abraçamos o MDG, nós compreendemos que essa ideia de ficar forçando barra, ficar sendo intransigente, querendo manipular as pessoas, isso é muito feio e não funciona. Mas a gente tem que chamar a sua atenção para o fato de que chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. E eu sei que muitas pessoas conhecem a palavra, amam a Jesus Cristo e ainda não tomaram essa decisão por Cristo. Sabe, muitas pessoas acreditam na Bíblia, elas ouvem a palavra, elas entendem tudo direitinho, mas ainda não tiveram esse momento, sabe, ainda não se posicionaram, não tomaram essa decisão de dizer: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu quero agora viver para ti. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero caminhar junto contigo. Entendeu? Chega uma hora que você tem que se posicionar de verdade. E nós, apesar de termos todo o cuidado para não exceder o nosso limite e não nos tornarmos intransigentes demais, nós temos que deixar claro para você que muitas bênçãos de Deus estão à sua disposição e serão liberadas a partir do momento em que você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Muitas bênçãos, muitas coisas boas estão preparadas para você. A Bíblia Sagrada diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bom, eu gostaria de ler com vocês, nós estávamos falando sobre a Bíblia Sagrada, e eu queria ler com vocês o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Acharam aí? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Como eu ensino sempre aqui, se você não conseguir abrir a Bíblia na hora certa aqui para me acompanhar, na apostila tem as referências. Depois você abre com calma. Aí lê com calma, dá tempo de você assinalar na sua Bíblia, né? Então vamos lá. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Olha que coisa linda. Eu estou lendo na versão King James, que tem assim, nos dá assim uma facilidade de interpretação muito grande. Eu vou ler de novo, olha. Toda a Escritura, quer dizer, toda a Bíblia Sagrada,
é inspirada por Deus. Você tem escutado aqui, tem lido comigo os textos bíblicos, então tudo que a gente tem falado é inspirado por Deus, porque é fundamentado na Bíblia Sagrada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar o quê? A verdade. Para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, eu quero deixar claro que o que a gente tem ensinado aqui não é o que nós achamos, não é o que eu penso, não é o que eu acho. A gente não está aqui fundamentando os nossos ensinamentos nos grandes pensadores. Eu sempre gosto de citar, porque eu gosto muito dele, Mahatma Gandhi. A gente não está fundamentando os nossos ensinamentos em cima de Karl Marx. Não, a gente está ensinando o que a Bíblia Sagrada ensina. E a própria Bíblia diz que ela é totalmente inspirada e é o livro certo para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Eu queria fazer uma pergunta para você que está fazendo treinamento MDG. Seja sincero, você já tomou a sua decisão pessoal de seguir a Cristo? Sim, porque muitas pessoas amam a Jesus, têm um profundo respeito por Jesus, mas isso não é suficiente. Crer na existência de Jesus é tão fácil, que a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Tiago. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 19. Tiago 2, 19. Diz assim, olha. Acharam aí? Tiago, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então você vê, até os demônios creem em Deus, creem em Jesus. Então não é só crer, não é só acreditar. Você precisa crer e se entregar e viver. Não é só crer que ele existe, mas crer e se entregar. E eu pergunto, você já tomou a sua decisão de seguir a Jesus Cristo? Sabe, seguir a Jesus Cristo é muito mais do que você gostar de um louvor, é muito mais do que você usar um crucifixo pendurado no pescoço, é muito mais, sabe, do que você dizer que é crente, que é evangélico, que é católico, é muito mais do que isso. Seguir a Jesus é quando você se posiciona de forma clara. É quando você diz, não, eu sou um seguidor de Jesus, eu me tornei um discípulo de Jesus. Sabe, é uma relação franca, aberta com Jesus. É quando você diz, Jesus, eu quero viver para ti. Eu quero te agradar em tudo que eu faço. Agora eu quero estar 100% comprometido contigo. Isso é tomar a decisão. É assim que se toma a decisão. Tem que haver um posicionamento. Lembrando que todas as vezes que você se posiciona, então nós já vimos aqui que coisas tremendas começam a acontecer na sua vida. Coisas tremendas. Coisas poderosas começam a acontecer na sua vida em todas as áreas. A Bíblia Sagrada diz, eu queria que você lesse comigo, nós já lemos isso em estudos anteriores nossos, em Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Colossenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso 14. Diz assim, olha, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz.
Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, de fato e de verdade, então Ele te resgata do domínio das trevas e te transporta para o reino do seu Filho amado, onde você tem plena redenção por meio do sangue de Jesus. Todos os teus pecados são perdoados, você recebe a justificação, ou seja, aos olhos de Deus, você se torna justo, mesmo sendo um pecador. Quer melhor do que isso? Quer coisa mais importante do que isso? Você se torna aos olhos de Deus justo. Viu, filha? Você se torna justa aos olhos de Deus. E por isso, o seu nome é escrito no livro da vida. Você tem salvação. Você passa a herdar todas as promessas de Deus, promessas de prosperidade, fartura, paz de espírito, saúde física. O Senhor te livra das mãos dos seus inimigos, daqueles que planejam mal contra você. Tudo isso acontece no momento em que você se posiciona diante de Deus, que você define a sua situação espiritual, sabe? Quando você decide que caminho seguir. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui? Que não basta você amar a Jesus. Amar Jesus todo mundo ama. Quem é que não ama Jesus? Me responde, quem é que não ama Jesus? Você pergunta para qualquer um aí. Você ama? Amo, claro. Qualquer um ama Jesus. A pessoa mais vil ama Jesus. A pessoa que tem a vida mais torta ama Jesus. Todo mundo ama Jesus. Você não está fazendo nada demais. Não adianta amar Jesus, não adianta só gostar de ouvir músicas evangélicas, música gospel. Não adianta gostar de fazer a sua oração. Tem que haver um posicionamento, uma decisão. É uma decisão que você tem que tomar. Ninguém vai tomar por você. Pastor nenhum vai tomar por você. Talvez muitas bênçãos que você esperava receber ainda não vieram, porque está te faltando esse posicionamento. Deus gosta de posicionamento, sabe? Josué disse isso lá no seu tempo, lá atrás, enquanto o seu povo estava se envolvendo com idolatria. Josué disse, olha, vocês escolham aí a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, tem que ter uma posição. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aconteceu também lá na época do profeta Elias, que as pessoas começaram lá a se envolver com a idolatria lá de Jezabel, do rei Acabe. E aí o profeta Elias disse, olha, escolhei hoje a quem servais. Entendeu? Escolhei hoje. Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Baal, se vocês querem seguir os ídolos aí, então vamos embora. Agora tem que ter um posicionamento. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quer dizer, ficar com o pé lá, ficar com o pé cá. Eu sei que muitas pessoas que estão participando do treinamento MDG ainda não se posicionaram de fato e de verdade. E na nossa apostila aqui, na página 55, no item 3, nós temos aqui uma outra pergunta importante. Até onde você está disposto a ir? Vamos lá, responde. Até onde você está disposto a ir? Você quer parar por aí? Ah, eu acho Jesus tão maravilhoso, tão legal, sabe? E aí parou por aí? Ou você quer crescer, você quer aprender mais, você quer conhecer a palavra de Deus, você quer mudar a sua vida, o seu comportamento. Não que alguém vai ficar ditando regras para você, mas você vai viver experiências fortes com Deus.
E você vai começar a entender que determinadas coisas que você faz não são legais, não agradam a Deus. E você vai começar a mudar o seu comportamento. Você vai mudar a sua maneira de ver o mundo, de enxergar as coisas. Quer dizer, tudo isso vai começar a partir do seu posicionamento. Sabe? O que Deus quer que você viva, meu irmão, meu querido, minha querida, é muito mais do que você pode imaginar. E as bênçãos que Ele também quer derramar sobre a sua vida são muito maiores do que você possa imaginar. E você nem começou a ver ainda o que Deus pode fazer na sua vida. Ele pode revolucionar a sua vida. Ele vai mudar todos os rumos da sua casa, vai mudar, sabe, os rumos da sua vida profissional, familiar, sentimental. Ele interfere positivamente em todas as áreas da sua vida. Só dele tirar o peso dos seus ombros, o peso do pecado, você ter certeza de que você está salvo, isso já é uma bênção de Deus. Então preste atenção no que eu vou te falar. Tome a sua decisão. Se posicione diante de Deus. Aliás, o primeiro passo para você se posicionar é o batismo, sabia? O batismo nas águas. Você já foi batizado nas águas? Porque o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. Então, se você é de Jesus, você quer viver a sua fé, quer crescer, quer aprender, quer andar para frente, então tome a sua decisão, fale com o seu discipulador, converse com o seu pastor. Você precisa passar pelas águas do batismo. Nas nossas próximas lições, nós vamos falar mais sobre o batismo nas águas, que é, na verdade, uma declaração pública da nossa fé em Jesus. Só se batiza aquele que sabe o que quer, aquele que se posicionou, aquele que não está querendo ficar de brincadeira, não. Ele quer andar para frente, ele quer crescer, ele quer conhecer mais sobre Jesus, ele quer andar para frente na sua fé. E é isso que Deus espera de você, sem querer colocar a corda no seu pescoço, sem querer ficar dando uma de chato, mas Deus quer que você tome uma decisão. E essa é a hora da verdade. Bom, que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus possa tocar no seu coração. E se você ainda não tomou a sua decisão, que é muito diferente de você achar que Jesus é legal, de você gostar das canções evangélicas, é muito mais do que tudo isso. Sabe, a sua decisão de estar na presença de Deus, de viver para Jesus. Se você ainda não fez isso, faça. Você vai sentir uma diferença incrível na sua vida. Vai ser uma experiência maravilhosa. Que Deus te abençoe. Vejo você no nosso próximo encontro. Fique na paz. Você acabou de receber mais um ensinamento do MDG, Modelo de Discipulado da Galileia. Todos os ensinamentos ministrados em nosso programa estão disponíveis no site www.jmil.net.